Olá galera, seja bem-vindo a mais uma aula sobre Nicolau Maquiavel. Desta vez nós iremos falar sobre virtude e fortuna na ótica desse pensador. Então, boa aula a todos vocês e bastante atenção nesta temática. Seja bem-vindo a mais uma aula sobre Nicolau Maquiavel. Desta vez nós vamos tratar sobre os conceitos de virtude e fortuna na ótica desse pensador. Estamos falando da aula, estamos fazendo uma aula sobre teoria política moderna a partir da ótica desse pensador florentino Nicolau Maquiavel. As influências de Platão e Aristóteles elas foram taxativas na reflexão política e foram marcantes tanto na Antiguidade como na Idade Média. A ideia de que a política tem como objetivo o bem comum, que em Platão seria a justiça e em Aristóteles a vida boa e feliz, orientou boa parte da reflexão política até hoje. E também, de alguma forma, influenciou o pensamento político de Nicolau Maquiavel, no sentido de que Maquiavel chegasse à conclusão de tratar as questões políticas de uma forma natural, ou seja, de uma forma tal como ela é de fato, conflituosa, cheia de interesses, não é? E de certas disputas, levando em consideração sempre a manutenção do poder. É isso que Nicolau Maquiavel vai tratar no seu pensamento filosófico, certo? Então, as influências de Platão e Aristóteles na reflexão política foram marcantes, né? Como a gente já havia falado. A ideia de que a política tem como objetivo o bem comum, que em Platão seria a justiça, e a Aristóteles a vida feliz, como a gente já tinha falado anteriormente, portanto, um dos carros-chefes das teorias clássicas da política, sobretudo da Grécia Antiga. Né? Tempos depois, a teoria política passou a privilegiar a formação do bom príncipe, educado de acordo com as virtudes necessárias ao bom desempenho das funções administrativas, uma teoria política predominante na Idade Média. E é aqui que entra a figura do Nicolau Maquiavel, porque ele vai entrar, as suas ideias, elas vão se encaixar justamente aqui nesta teoria política, né? Da formação do bom príncipe, esse que vai ter as capacidades necessárias para bem governar e também manter o poder. Com o desenvolvimento do cristianismo e o esfacelamento do Império Romano, a Igreja consolidou-se como um poder extrapolítico. Agostinho separa a cidade de Deus, a comunidade cristã da cidade dos homens, a comunidade política. Veja que aí, ao longo da história, entre o período clássico, que é a Grécia, né, e os seus conceitos políticos, e a teoria moderna de política, nós temos aí um período que compreende a Idade Média, que nós temos aí uma ideia de cidade, né, de sociedade baseada nos conceitos religiosos, não é? Que aí nós temos como um dos fundadores aí o Santo Agostinho, que inclusive tem uma obra chamada Cidade de Deus, que é escrito, né, de uma cidade conforme o querer e o entendimento divino. Então nós temos aí esta realidade que um pouco vai fugir, né, das temáticas levantadas e apontadas por Nicolau Maquiavel no início do período moderno. Ao longo da Idade Média e boa parte da Idade Moderna ocorreu uma aliança entre o poder eclesiástico e o poder político. A Igreja Católica entendia que o poder emana de Deus ou pertence a Ele, surgindo a ideia de que os governantes seriam representantes de Deus na Terra. Assim, o rei passou a ter o direito divino de governar. Nós estamos aqui falando de um período de monarquia, de absolutismo, aonde o poder, não é, do rei, do monarca,
além de ter um poder soberano sobre a sociedade, esse poder também era revestido de um poder divino, ou seja, aquilo que era feito, praticado por esse monarca, era de fato uma ação que era querida por Deus, né? Ou seja, não só um querer do próprio monarca, mas tudo aquilo que ele falava e fazia era, pois, um querer de Deus. Isso foi uma concepção, uma característica dada ao monarca da época, né? Aí nos estados pontifício, né? Final do século XIV, começo do século XV, por aí, nós temos essa realidade, né? E vai até bastante tempo com essa concepção de Estado, né? Ou seja, nós temos aí uma mesclagem de um poder que é um poder temporal e um poder atemporal, que no caso aí é o poder revestido de características religiosas. E aí nós temos também a questão da separação entre política e ética, e aqui nós vamos entrar diretamente naquilo que pensa o Nicolau Maquiavel. Maquiavel ele vai fazer uma mudança bastante significativa na concepção de política, né? A primeira coisa que ele faz, uma das primeiras, é de fato separar política de ética, né? Ou seja, ele tira o conceito de ética e quando se trata das questões práticas, né, e teóricas sobre política, né, sobre governo, sobre a arte de governar a partir do período moderno. Então, o filósofo Nicolau Maquiavel, fundador do pensamento político moderno, desenvolveu sua teoria política num contexto totalmente diferente do que se tinha. Maquiavel observou que havia distância entre o ideal de política e a realidade política de sua época. Com isso, escreveu o livro O Príncipe. Então, Nicolau, a partir da sua observação e da sua vivência, ele viu que as práticas políticas e ética estavam muito distantes de tal realidade, ou seja, se pregava uma coisa e se vivenciava outra, né? Então ele passou a conceituar e a conceber um tipo de política, na verdade, aquilo que eu chamava de natural, tal como ela é, não é sem nenhum romantismo, sem nenhum princípio de bons costumes ou bom comportamento. O que importava mesmo era a manutenção do poder, né? E para se manter do poder, os meios justificam os fins, não importa o que você faz, o que importa é que aquilo que você fez te mantém no poder. É essa a teoria, é esse o cerne, portanto, da teoria política moderna levantada e instituída por Nicolau Maquiavel. Com o príncipe pretendeu, né, foi pretendido o afastamento da política idealizada, né? Aquilo que nasceu na Grécia Antiga, um ideal de política, de realidade política ideal, perfeita, né? O mesmo concentrou-se no conceito de política, tendo como função as lutas e tensões entre os grupos sociais, grupo dos poderosos e o grupo do povo. Estas lutas existiriam sempre a ponto de não haver possibilidade de se ter o bem comum como defendido anteriormente. Então, essas duas lutas, a realidade dualista, né? Que é a luta, não é? Que é o conflito daqueles que têm o poder e aqueles que que recebem influências, não é? Recebem mando do poder, faz, portanto, o conflito. Então, esse conflito ele descarta a possibilidade de haver um bem comum para todos, né? É aquilo que era pregado e de certa forma continua sendo pregado até hoje, né? Essa possibilidade do bem comum para todos. O que existe na verdade mesmo são conflitos, não é, partidários e de poderes, de manutenção do poder. Isso também é muito presente na realidade política atual. Então, a política tem como objetivo a manutenção do poder do Estado. Essa é a concepção principal de Nicolau Maquiavel. Para manter esse poder, o governante tem que lutar com todas as armas possíveis, atentos às correlações de forças que se mostram a cada instante. Isso significa que a ação política não cabe nos limites do juízo moral.
O governante deve fazer aquilo que a cada momento se mostra interessante para conservar seu poder. Ou seja, o que existe mesmo é essa luta, essa tensão constante de manutenção do poder. Ou seja, manter no poder é o foco principal. Você não deve perder nunca esse poder, certo? Essa é o principal foco, não é? Observado e defendido por Nicolau Maquiavel. Bom, eu lá no início falava sobre o conceito, falava sobre dois temas, que é a virtude e a fortuna. Virtude e fortuna, na ótica de Nicolau Maquiavel, quer dizer o seguinte: para a manutenção no poder, o governante ele tem que estar, não é? Ele tem que contar com essas duas realidades, a virtude e a fortuna. Porque sem essas duas acaba sendo impossível da manutenção no poder. Não é? A virtude ele tem que ter as condições necessárias, a inteligência necessária de manutenção no poder, enquanto que a fortuna é a capacidade material que também vai colaborar muito, né, para essa manutenção. Digamos que isso são ventos favoráveis, são condições propícias, né, são condições que a gente chama de uma época boa, né, de bons tempos, né, para um governo, para uma sociedade. Então, essa também é uma das condições que é marcante, né, para a manutenção do poder. Um governo sem virtude e também sem fortuna, dificilmente ele permanecerá no poder por muito tempo. Então, ele tem que contar com esses dois aspectos, porque eles são importantes. Né? Não basta só fazer, não basta só apresentar práticas de manutenção. É preciso que ele esteja junto com ele a virtude, a capacidade da inteligência, podemos dizer assim, e a capacidade material, não é? Juntando uma com a outra, isso vai favorecer uma certa manutenção de poder, e aí ele pode de fato ter mais segurança nesse comando, né? Detendo esse poder político. Então ficamos por aqui, grande abraço. Em outra aula a gente vai se aprofundar um pouco mais nessas duas temáticas sobre virtude e fortuna.